dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua importante e valiosa companhia. Eu quero fazer uma oração hoje para você, especialmente para que você entenda de uma vez por todas que Deus não está contra você, que o céu não está fechado para você. Uma oração para que a tua mente possa se abrir e compreender a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a sua vida. Talvez nesse momento uma outra pergunta possa surgir na sua mente, mas se Deus não está contra mim, se o céu não se fechou, por que é que eu estou passando por isso? Bem, há sempre uma resposta plausível para as situações que nós enfrentamos. Mas eu quero dizer para você que nem tudo terá uma resposta rápida, uma resposta urgente. Há situações que nós não vamos entender absolutamente nada enquanto estivermos passando por ela. Mas certamente, quando nós atravessarmos esse vale, e nós olharmos para trás, então nós vamos compreender tudo. E nós veremos que sim, a despeito de nós não percebermos, não sentirmos a presença dele, Jesus estava lá conosco, na pessoa do Espírito Santo nos conduzindo pela mão. E eu quero orar com você agora para que você receba essa palavra que Deus tem para o seu coração no dia de hoje. E a única coisa que eu te peço para que essa oração seja mesmo uma oração direcionada para você, eu peço que você pare o vídeo e escreva o seu nome aqui nos comentários, apenas isso. E se você quer direcionar essa oração para uma pessoa, alguém que você ame, alguém que você se importe, escreva o nome dessa pessoa aqui também e receba esta palavra de Deus por meio da oração. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu quero apresentar agora a vida de cada uma dessas pessoas que me ouvem com fé, com a esperança de que o Senhor falará com cada uma delas. Eu apresento cada uma dessas petições. E acima de tudo, Papai, eu peço, fale ao coração dessa pessoa que me ouve agora e permita que ela entenda de uma vez por todas que o céu não se fechou, que o Senhor não está contra nós, mas o Senhor é por nós. E o Senhor quer nos abrir caminhos, o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer nos purificar. Meu Deus, permita que essas pessoas entendam, compreendam a Tua palavra e ao final dessa reflexão, elas possam estar com o coração cheio do Teu amor. Ao final dessa reflexão, elas possam bradar um glória a Deus, um aleluia, na certeza de que o Senhor está olhando para cada um de nós, que os seus olhos estão sobre nós, que a sua mão não está encolhida, mas o Senhor nos estende a comunhão. O Senhor nos convida a caminhar. Meu Deus, nós queremos muito ouvir o Teu falar, por isso arranca de nós agora todo e qualquer embaraço, empecilho, impedimento à penetração da Tua palavra. Fala a cada coração, que o Espírito Santo possa acalmar aqueles que estão com a alma talvez atribulada, agitada. Que possa haver nesse momento uma calmaria, uma tranquilidade que permita a cada um de nós ouvir a voz do Espírito Santo a nos falar. Essa
É a minha oração no nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Eu preciso muito que você me ajude a expandir o alcance dessa palavra. Então, eu te peço, por favor, lembre-se de enviar para os seus contatos. Assim você vai fazer com que a palavra de Deus chegue a muitos corações. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, aperte aí esse botão inscrever-se, esse botão vermelhinho aí, clica nele, clica no sininho também para você receber todas as notificações. E você receberá as orações diárias aqui no seu celular, no seu aparelho, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito prazer! Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículos 12 e 13. Está escrito assim: Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Na reflexão de hoje, eu gostaria de começar com uma pergunta. É uma pergunta simples, mas eu gostaria que você refletisse bastante sobre ela. Porque talvez essa pergunta tenha a ver com você, com a sua situação, com a sua história. A pergunta é essa: de onde vem essa ideia de que Jesus não quer que tenhamos alívio? Ou por que Ele quer que soframos? Sim, porque há muitas pessoas que pensam dessa forma. Há muitas pessoas que têm esse conceito acerca de Deus, acerca de Jesus. Aqui nesse texto nós temos uma situação muito peculiar que aconteceu num tempo em que a lepra colocava um muro entre o enfermo e o resto do mundo. Hoje, com os cuidados da ciência, da medicina, as pessoas que têm algum tipo de doença, por mais que seja uma doença contagiosa, elas não ficam totalmente isoladas. Há sempre alguém para cuidar delas porque existem mecanismos de proteção. Mas nessa época aqui, não havia como tratar a lepra. E havia também na mente, no coração de muitas pessoas, a ideia de que a lepra não se resumia a uma enfermidade física. Ela também era como que uma espécie de maldição. Havia na cabeça daquelas pessoas, no pensamento delas, a ideia de que aquela pessoa que contraiu aquela doença, ela foi amaldiçoada por Deus. Deus rejeitou aquela pessoa. Então, se o próprio Deus que a criou a rejeitou, nós jamais devemos ter comunhão com ela. Então as pessoas ficavam distantes. Havia até uma recomendação, inclusive bíblica, para que as pessoas que tivessem lepra naquele tempo, se porventura por alguma forte emergência ela tivesse que vir à cidade, entrar na cidade, no convívio da comunidade, ela tinha que bater um sino, chacoalhar um sino, gritando bem alto: leproso, 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 com o fim de que as pessoas, ao ouvirem ou ao perceberem isso, se afastassem. Então a lepra, de fato, ela causava uma forte separação da pessoa com o restante do mundo. Um outro detalhe interessante também é que a lepra derrubava todo o orgulho e colocava a pessoa, por mais importante que seja, por mais
rica que fosse, numa condição humilhante, porque por mais que a pessoa tivesse recursos, ela não tinha como se curar daquilo, a menos que um milagre acontecesse. E por essa ser uma doença para a qual não havia recursos para cura, e uma doença tida também como uma maldição, as pessoas não queriam de forma nenhuma tocar, nem se aproximar de um leproso. E havia também o conceito de que se alguém tocasse num leproso, a pessoa que o tocou também se tornava impura. Mas que interessante o que acontece aqui. Aqui nós vemos uma inversão de conceitos. Quando Jesus toca no leproso, não é Jesus que fica impuro ao tocar no leproso, mas é o contrário. O leproso é que fica purificado com o toque de Jesus. Jesus tocou naquele homem, na impureza, com o fim de lhe restaurar a vida. Sabe por quê? Porque Jesus, ele quer purificar. Ele quer aliviar o sofrimento. Mas parece que é tão difícil das pessoas entenderem isso. E eu fico me perguntando de onde vem essa resistência, de onde vem essa ideia de que Jesus não quer que tenhamos alívio. E pensando sobre isso, eu encontrei pelo menos 3 boas razões para as pessoas pensarem assim. A primeira razão das pessoas imaginarem que Jesus, que Deus não quer lhes fazer o bem, é por causa da necessidade que muitos têm de oferecer uma resposta rápida diante de uma situação a qual ela não entende. E no meio das respostas rápidas sai muita besteira. Me perdoe a expressão, a sinceridade, mas muitas pessoas no meio religioso são vítimas de preconceito, são vítimas de muitas coisas ruins, sabe por quê? Porque ainda existe muita lenda. Existe muito pensamento que não tem fundamento bíblico. Por quê? Porque alguns líderes religiosos, algumas pessoas, quando não sabiam lidar com alguma coisa, ela dava uma resposta qualquer. Quer um exemplo? Se você chegar com uma depressão diante de alguns líderes religiosos, eles vão fazer uma oração tentando arrancar de você essa depressão. Se você não for curado dessa depressão, o que pode perfeitamente acontecer, porque Deus não é escravo, não é servo, não é empregado de ninguém. Deus cura alguns, mas cura quando quer, a hora que quer, do jeito que quer, com o propósito que Ele tem. Deus não cura a todos e a qualquer hora e a qualquer momento. Então pode acontecer de uma pessoa não receber a cura. E aí o que é que alguns líderes dizem quando a pessoa não recebe uma cura da depressão? Alguns dizem que essa pessoa tem demônio, que essa pessoa não é curada porque ela tem pacto. Ela fez alguma coisa e os demônios estão oprimindo, estão levando ela para a depressão. É uma resposta rápida para uma coisa que às vezes a pessoa não tem uma solução, não é? Então, há muitas situações onde as pessoas não têm uma resposta, então falam uma bobagem qualquer e aquilo se alastra, aquilo começa daí a fazer parte do pensamento coletivo. Mas na verdade não tem fundamento. Uma segunda boa razão para que muitas pessoas ainda sofram com essa enorme dificuldade de entender que Deus não está contra elas é a facilidade que temos de aceitar o mal ou uma suposta punição como sendo a vontade de Deus. Tem muitas pessoas que sofrem, e sofrem com gosto porque estão pensando que Deus está punindo nela os pecados que ela cometeu, ou que os seus filhos, ou que os seus pais cometeram. E parece que há uma certa facilidade da gente aceitar isso. Sabe por quê? Muitos de nós nascemos e crescemos com esse conceito.
de que a gente tem que pagar pelos nossos pecados, não é? Talvez você já ouviu isso ao longo da sua vida. Fulano está sofrendo porque está pagando pelos seus pecados. É uma coisa que muita gente diz e não percebe o tamanho da bobeira que está dizendo. Porque se eu estou pagando pelos meus pecados, se você está pagando pelos seus pecados, de que valeu o sacrifício de Jesus? Logo, Jesus então foi para a cruz inutilmente. Se eu tenho que pagar pelos meus pecados, então o sacrifício de Jesus foi inútil. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Olhando para a Bíblia, a gente vê que se teve alguém que pagou pelos pecados da humanidade, esse alguém não sou eu, não é você, não será ninguém, mas foi o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Foi Jesus que pagou pelos nossos pecados. Logo, o sofrimento não é uma punição pelos meus pecados. Pode até ser que seja consequência dos meus erros. Por exemplo, se eu dirijo displicentemente embriagado e cometo um acidente, eu vou ter prejuízo material e posso ter prejuízo da minha vida e da vida de outros também. Mas isso não é pagamento por pecado, isso é consequência de erro. E a terceira razão pela qual muitas pessoas têm essa ideia de que Jesus não quer que tenhamos alívio, a terceira razão talvez seja uma das principais. É a enorme dificuldade que nós temos de aceitar a graça de Deus. Foi assim que pensou aquele homem que se aproximou de Jesus. Ele disse como alguém assim que estava suplicando: Senhor, se queres, pode purificar-me. Como quem quer dizer: Jesus, se o Senhor tiver compaixão, se hoje o Senhor tiver de bom humor, se hoje o Senhor tiver misericórdia, se o Senhor quiser, então eu serei purificado. Como se Jesus não quisesse, como se Jesus estivesse fazendo corpo mole, como se Jesus não tivesse planos de vida e vida eterna para nós. Mas Jesus tem. A questão é que nós é que temos dificuldade de aceitar a graça de Deus. Aceitamos muito mais a punição da vida do que a graça de Deus. Então hoje eu quero convidar você a abandonar essa ideia de que você sofre ou que você está numa situação ruim porque Deus quer que você esteja aí. Isso não é verdade. Muitos de nós estamos passando por situações ruins, sim, mas não é por vontade de Deus. É porque o mundo no qual estamos vivendo é um mundo completamente desequilibrado, contaminado pelo pecado. O que ocasionou a dor, o sofrimento no mundo não foi a vontade de Deus, mas foi a vontade do homem, que ao invés de escolher obedecer a Deus e ficar com todas as frutas do paraíso, menos daquela do conhecimento do bem e do mal, não, ele preferiu desprezar todas as frutas e ficou com apenas uma porque ele quis ser igual a Deus. Ele acolheu a sugestão do diabo e por isso sofre as consequências de um mundo contaminado pelo pecado. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a aceitar a ideia de que Deus quer o teu bem, que Deus quer que você vença, que você conquiste, que você sare, que você supere, que você o ame e que você tenha uma vida plena, uma vida eterna. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, eu apresento diante de Ti hoje a minha vida e a vida de todos aqueles que me ouvem, pedindo, Senhor, que Tu possas nesse dia nos ajudar a abandonar a ideia de que o Senhor está contra nós e acolher a verdade da Tua palavra que diz que o Senhor é por nós. E ela também diz que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Meu Deus, nesse dia eu Te peço, traga alento a cada coração. Traga cura aos enfermos, abre portas aos necessitados. Senhor, ajuda cada pessoa, faça um milagre na vida delas.
que elas possam sentir a tua presença e glorificar o teu nome, exaltar o teu nome e acolher a ideia de que o Senhor quer vitória para todos nós. E em nome de Jesus, na força do Espírito Santo, nós haveremos de vencer, de conquistar e de glorificar o teu nome no nosso viver. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, não guarde essa palavra só para você. Envie para pessoas a quem você ama, pessoas com quem você se importa. Mande para elas, para que elas saibam que Deus não é contra elas, Deus é por elas. E Deus quer abençoar as nossas vidas. Envie, mande agora. Gaste um tempo enviando essa palavra para muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui. Ele também pode edificar a sua fé, a sua vida. Deixe o seu gostei, deixe o seu comentário aqui acerca do que você pensa acerca dessa palavra. Fique com Deus, eu estou indo com Ele também.